Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos iniciando aqui, nesta manhã maravilhosa, a nossa transmissão ao vivo. Eu estou acertando o equipamento aqui, mas vocês continuam ouvindo aí ao fundo o conjunto Arautos do Rei com essa maravilhosa música Ferida nos Pés. Ferida nos Pés faz parte de um versículo bíblico que está lá num dos livros proféticos. E uma hora dessas eu vou postar para os irmãos lerem esse texto. Eu não lembro do endereço, mas é importante que vocês conheçam a palavra. Linda demais essa melodia. E nós estamos juntos nesta manhã de hoje para dar continuidade ao nosso trabalho. A nossa preocupação é que todos nós continuemos firmados na certeza de que Deus continua abençoando a nossa vida, mesmo separados como estamos, pelas dificuldades que se nos apresentam todos os dias e pela situação que se formou, tendo em vista estarmos em casa, cada um cuidando da sua vida, é bem verdade, trabalhando normalmente, mas impedidos pela lei de nos reunir. Embora hoje à noite queremos pelo menos o grupo mínimo exigido ou permitido para estarmos cultuando ao nosso Deus. Então você que não faz parte do grupo de risco, que não tem doença crônica, você que não tem nenhum problema de saúde, que confia também que Deus vai guardar a sua vida, não fique em casa. Eu tenho percebido que aparentemente esse coronavírus é mortal, é letal, como dizem por aí, mas só para os presbiterianos, porque a maioria das igrejas tem as suas reuniões. Então vamos deixar de lado um pouco nosso medo que a gente tem transmitido para a nossa família e vamos cultuar a Deus. Aqueles que puderem, obviamente. Mas eu estou querendo passar para os irmãos agora mais uma parte do nosso estudo, daquele estudo que nós vimos fazendo. E eu vou ler uma parte aqui do texto que está em Josué, capítulo 24, versículos 13 a 15. E o texto diz assim: Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, em cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, diz Josué, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha de texto, que maravilha de palavra, né, irmãos? Palavra esta que remete a um tempo muito antigo, que nós nem imaginamos quanto tempo nós temos a contar. Mas a verdade é que essa palavra ainda vale hoje. Vale assim, para que nós possamos nos instruir a respeito da vontade de Deus e da sua palavra. Então, tomando por base esse texto, de acordo com as Escrituras, Deus deve ser servido em atos especiais de adoração em família. E aqui de três maneiras bastante peculiares. Eu vou designar para os irmãos agora. A primeira delas é as instruções diárias na palavra de Deus. Deus deve ser cultuado pela leitura diária da palavra, da sua santa palavra, as instruções que a palavra traz para todos nós. Então devemos
nos instruir dia a dia, fazer a leitura da palavra, meditar, reservar um tempo para meditar naquilo que a palavra de Deus falou conosco. Eu tenho enviado para os irmãos, para um grupo de amigos e os irmãos da igreja em Paranaguá, todas as manhãs, um pequeno texto e uma pequena meditação. Assim, é importante a gente guardar no coração e cultivar esse desejo de fazer uso da palavra de Deus para o nosso bem. Então, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então a instrução da palavra de Deus em primeira mão, em primeira instância, afeta a mim como sacerdote do lar, como pai, como marido, e na falta deste ou desta, na falta do marido, a mãe, que é a esposa, vai ocupar-se desse papel. Muito embora, perante a palavra de Deus, o marido é o sacerdote do lar. Então as atividades que esse texto ordena são atividades diárias que acompanham deitar-se à noite, quando você vai se aquietar para dormir, para descansar, para renovar as suas energias gastas durante o dia com a sua própria vida, com a sua subsistência, buscando aquilo que é de seu interesse. Levantar-se pela manhã, quando você, já munido de todas as cargas da sua bateria, vai se levantar para pensar no dia, buscar novamente a correr atrás daquilo que faz parte da sua lídima, inclusive, preocupação. Sentado em casa, quando você está nos seus momentos de folga com a sua família, distraindo-se com seus filhos, falar da palavra, dizer para os seus filhos aquilo que Deus requer de cada um e andando com ele pelo caminho. Vamos pensar que você está indo para algum lugar, mas enquanto vá passeando, andando, caminhando com sua família, com seus filhos, falando do amor de Deus. Há um texto paralelo no Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Lembrando que disciplina e admoestação são as instruções que você, pai, dá ao seu filho, dá à sua família. Então, não é o fato de você estar admoestando a um filho que nós vamos dizer que estamos admoestando, mas sem base, sem ensinar os nossos filhos aquilo que deve ser. Então, os primeiros versículos que eu citei, alguém provavelmente está querendo saber aonde está, é Deuteronômio 6, versos 6 e 7, combinando aqui com Efésios 6, 4. Você pode ler Efésios 6, de 1 a 4, ou de 1 a 5, que você vai ver como o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, está instruindo a família ou o pai a cuidar dos seus filhos sem colocá-los contra si mesmo. Porque, irmãos, é bem verdade, eu conheci muitas famílias ao longo dos meus quase 30 anos de ministério, cujos filhos odiavam a igreja, odiavam o pastor, odiavam a escola dominical. E por que disto? Porque os pais, ao criar os filhos, tentar criá-los na disciplina e admoestação do Senhor, os provocava a ira, como diz o texto de Efésios do apóstolo Paulo. Eu creio que seja isso que Léo Lima perguntou, qual é o versículo. Se não, especifique para mim, porque daí eu vou colocar coerentemente aqui. Mas o fato, amados, é que o primeiro aspecto, então, da palavra de Deus para a nossa vida são as instruções diárias na palavra de Deus. O segundo aspecto aqui são as orações diárias ao trono de Deus. Orações que você deve fazer diariamente para que
você alcance o favor diante do trono de Deus. É um dever inalienável. Você, amado irmão, você que está na sua casa, inclusive agora estamos exercitando muito mais esse privilégio de estar com a nossa família em nossa casa, através do culto doméstico. Então é um excelente momento para também orar em família. O profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome. Enquanto é bem verdade que no contexto Jeremias 10, 25, a palavra família está se referindo a tribos, aquelas tribos que não obedeciam à palavra de Deus. Essa palavra também se aplica a nós como famílias, como as nossas famílias. Então precisamos cuidar da nossa família para que as nossas orações diárias alcancem o favor de Deus. Precisamos viver uma vida realmente de compromisso com Deus, uma vida que faça diferença na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Considere aqui no Salmo 128, versículo 3, o que diz o texto, quando fala de família, lá nessa palavra do Salmo 128, ele diz: a tua mulher, em outras versões diz a tua esposa, será como a videira frutífera no interior da tua casa. Ao redor da tua mesa, os teus filhos como plantas da oliveira. Plantas ou como rebentos, como aquelas sementes da oliveira que nasceram embaixo da árvore. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar esse fenômeno maravilhoso. Aliás, é o dom da natureza. Embaixo de árvores frutíferas, aquelas frutas que caem embaixo da árvore, ao se decomporem, as suas sementes brotam pequenas plantas, né? Mudas, que a gente chama da mesma fruta. Então, os teus filhos ao redor da tua mesa serão como os rebentos da oliveira. A semente da oliveira cai e nascem as frutinhas, ou melhor, as pequenas mudas. Então, amados, orar deve ser em qualquer momento. Claro que às vezes nós já pegamos o péssimo costume de, ao sentar à mesa para nos alimentar, se estamos sozinhos, às vezes nem fazemos em voz alta, mas dizemos: Senhor, muito obrigado por esse alimento, amém. Mas orar santificando os alimentos é uma palavra que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo no capítulo 4, versos 4 e 5, que diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração particular, a sua oração, são santificadas. Por isso é bom que nós pensemos em fazer chegar à presença de Deus as nossas orações diárias. Mas alguns motivos mais para a nossa reflexão. Que além do mais, e é importante, as famílias não cometem os seus deslizes, os seus pecados diariamente? Claro que sim. Então não devem elas buscar de Deus perdão constantemente, diariamente, buscar diante de Deus? Deus não as abençoa muitas vezes e todas as vezes durante o dia, né? De todas as maneiras? Claro que sim. E outra pergunta: não devem essas bênçãos ser lembradas diariamente em ações de graças? Se você tem gratidão a Deus, deve sempre lembrar disso. Elas também, por outro lado, devem entregar a Deus todos os dias os seus caminhos, os seus passos, suplicando a Deus para direcionar a sua vida diária. Como disse Thomas Brooks, ele falou o seguinte: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta
a todas as tempestades do céu. É importante você se preocupar em ter vida de estudo e meditação na palavra de Deus, mas também é importante você fazer as suas orações diárias, estar em constante comunicação com Deus dia a dia. É importante que nós nos prontifiquemos a ensinar os nossos filhos a conversar com Deus no seu dia a dia, falar com o Senhor, ter a sua vida de oração particular, não uma oração comunitária ali na mesa, na hora de comer ou na hora do culto doméstico, mas cada um deles ocupar-se diante de Deus num momento particular de oração e num momento particular de meditação que nós chamamos de momento devocional. Então, o último aspecto desse texto e desta palavra desta manhã, meus amados, terceiro lugar, é cantar diariamente louvores a Deus. Minha casa é uma casa de cantantes. Então, nós vira e mexe, como diz o ditado aí, vira e mexe, estamos cantando alguma coisa, ouvindo o outro cantar. E Deus nos abençoa tanto através disso, porque é através dos louvores a Deus, seja o louvor propriamente dito que elogia a Deus, ou seja o cântico que nos faz dizer o que queremos de Deus, enfim, mas é tão importante. O Salmo 118, verso 15 diz: nas tendas dos justos há júbilo ou jubiloso canto de vitória. A destra do Senhor faz proezas. Então, quando cantamos diante do Senhor, nós estamos chegando na presença dele com a nossa palavra. Senhor, tu és o nosso Deus. Senhor, tu és o nosso auxílio. Deus maravilhoso és. Né? A nossa adoração a Deus, o nosso elogio a Deus é através da nossa expressão de canto. Salmo 66, versículo 1 e 2 diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Aqui, amados, o dever de louvar a Deus em canções está sobre todas as terras, todas as nações e, por que não dizer, todas as famílias. Diz um salmo: bendizei ao Senhor todos os moradores da terra, bendizei ao Senhor, ó família dos povos. Como é bom poder, com a nossa família, em casa, tratar com eles a respeito desta palavra. E eu reitero, antes de concluir, o versículo 15 do texto de Josué, que nós lemos no início, que ele diz assim, está falando ao povo de Deus no momento do estabelecimento da nação, quando assumem a posse da terra. Então Josué estava agora para morrer, ele estava partindo, o povo já estava cada um no seu lugar, mas ainda assim a parte com relação a Deus ainda estava inacabada, o trabalho ainda não estava pronto. E Josué reúne o povo, faz com que eles se lembrem que na terra em que eles estão, Deus os havia introduzido. No lugar em que eles estavam morando, havia outros povos e que Deus destronou, Deus expulsou através do braço forte. E que agora era a hora de eles terem uma tomada de decisão. Assim, é a mesma coisa que Deus faz conosco. Nós estamos assentados, ou nós estamos morando, vivendo no nosso dia a dia, acomodados com aquilo que Deus já nos deu. E será que não é tempo também de nós nos lembrarmos disso? Quando nós temos o dever de temer ao Senhor, de estar com Ele, de glorificá-lo. Então Josué vem dizer assim,
Pois temei agora o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Versículo 14. E deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Será que nós não temos algum deusinho guardado dentro de nós que precisamos lançar fora? Será que não tem nada que está ocupando parte do lugar de Deus, ou quem sabe totalmente o lugar de Deus? Vamos pensar nisso. E o versículo 15 aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Talvez ainda exista pessoas no nosso tempo que acham que servir ao Senhor é um desaforo. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que servir a Deus na igreja? Por que eu tenho que isso? Por que eu tenho que aquilo? Tome cuidado com isso, meu irmão. É o que Josué diz aqui. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Servir ao Senhor é a melhor coisa, melhor proposta. É o melhor de todos os nossos desejos e anseios. Onde nós estamos vivendo hoje é terra que o Senhor nos deu. A nossa casa é propriedade do Senhor. Nossos filhos são dados, nos são outorgados ou são colocados sob nosso cuidado por Deus, para que deles dermos conta depois. E eu sei que são tempos difíceis, são momentos complicados, complexos que nós estamos vivendo. Mas se nós olharmos esse texto da palavra de Deus e tratarmos isto como sendo como uma parte em que nós nos incluímos dentro desse aspecto da palavra de Josué ao seu povo, se vos parece mal servir ao Senhor, defina a quem vocês vão servir. Se aos deuses que vocês estão acostumados, se aquilo que você está, ao conceito que você está tendo hoje. Porém, olha a escolha de Josué e faça você mesmo essa mesma escolha. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, a palavra de Cristo, na voz do apóstolo Paulo, habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. É a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Eu quero orar com os irmãos para encerrar esse momento de meditação na palavra. E agradeço a participação dos nossos irmãos, não só os queridos irmãos aqui da igreja de Paranaguá que participaram, mas também os nossos irmãos conhecidos, nossos colegas aí, reverendo Ebenezer Soares, reverendo Osiel Pedro e outros tantos que nos ouviram aqui. O querido irmão Ebenezer é filho do reverendo Jeremias, está mandando aqui um abraço para todos os irmãos. Que Deus abençoe. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Nosso Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por esse domingo, que é o dia do Senhor, um momento que nós paramos também diante da Tua palavra para nela meditar e para receber o ensinamento que o Senhor tem a nos dar. Desejamos, nosso Pai, com toda a ânsia do nosso coração, assumir a postura do Teu servo Josué e com a nossa família cultuar ao Senhor sinceramente, seja na nossa casa, seja na igreja, aonde nós estivermos, fazermos ali um altar para glorificar o Teu nome. Nosso Deus, abençoa os nossos irmãos que participaram do nosso estudo nesta manhã.
que a tua bênção recaia sobre cada família que participou da nossa escola dominical hoje. Conforta, Senhor, os nossos corações esses dias de isolamento que nós estamos obrigados a nos manter fisicamente distante dos nossos queridos irmãos, mas nós estamos longe da presença física, mas nós estamos unidos no mesmo propósito da glorificação do teu nome e no mesmo amor que une a tua igreja ao Senhor Jesus. Fica com os queridos irmãos neste dia e prepara-nos também para logo mais à noite, às 19h30, estarmos transmitindo culto ao Senhor, de glória e honra ao teu nome. Abençoa todos os nossos queridos irmãos que estão do outro lado desta câmera. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, fiquem na paz do Senhor. Que Deus continue guardando o seu lar. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. No próximo domingo, queremos estar juntos novamente nesse mesmo horário. Quem estiver aí do outro lado nos assistindo, nós vamos permanecer preocupados com a mesma, com essa direção do trabalho. Vamos continuar estudando a palavra com os irmãos, caso nós não tenhamos ainda voltado à escola bíblica normal na igreja. Então, tenham todos um bom domingo e até a noite, se o Senhor assim nos permitir. Deus os guarde no seu poder.